Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre hombridade e sobre os princípios bíblicos acerca dessa verdade maravilhosa que nos diz que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, beleza? E como tenho dito e creio, temos declarado, eu estou certo de que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, na sua vida, ela será completa, sem sombra de dúvida, conforme o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Até o dia de Cristo Jesus. Maravilha! Eu quero falar contigo hoje sobre coragem, raça e glória. Na sequência aqui do nosso livro Homens Fortes em Tempos Difíceis, capítulo 8 exatamente, vai nos falar sobre isso. E qual que é a ideia aqui hoje da nossa conversa? Eu quero, na verdade, basear na história de 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens que, vamos dizer assim, são coadjuvantes no livro do profeta Daniel. Porém, apesar de coadjuvantes, demonstraram que no momento certo manifestaram e realizaram a hombridade máxima. Beleza? Maravilha. Esse livro ele traz aqui nesse capítulo alguns detalhes, ou melhor, algumas definições. Eu quero, ao longo da nossa conversa, explanar um pouquinho sobre elas. Preste atenção nessa frase. Um nível baixo de moralidade conduz a um nível alto de mortalidade. Então, um nível baixo de moralidade conduz a um nível alto de mortalidade. Outra frase. É preciso ter coragem moral para viver no mundo imoral. Então, é preciso ter coragem moral para viver no mundo imoral. Outra frase, pode ser difícil viver conforme a moral e mais difícil ainda resistir à imoralidade. Porém, o mais penoso é viver com as consequências de uma conduta imoral. E por último, quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz. Beleza? Então, quando nós trabalhamos moral nesse contexto aqui da Bíblia, do cristianismo, da hombridade, nós precisamos ter um parâmetro, porque moral é algo um tanto quanto subjetiva. E nós não podemos correr o risco de ficar presos a determinado tipo de moral, conforme a história, conforme a sociedade, conforme a cidade é pequena, a cidade é grande, enfim. E também não podemos cair naquele falso moralismo, daquela ideia, aparentemente piedosa, de que tudo que é bom, tudo que traz prazer, tudo que é agradável é ruim, certo? Não. Nós precisamos entender o que é moral conforme a palavra do Senhor. Bom, o nosso parâmetro é Cristo, certo? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E nós temos aí como um grande parâmetro de moralidade os mandamentos do Senhor. E o primeiro mandamento nos fala muito claro acerca da necessidade de nós amarmos e honrarmos a Deus de todo coração, alma e entendimento. Ok? Isso, muito além de uma frase pronta, de efeito, é um mandamento, é uma ordem do Senhor para nós. Isso deveria gerar em toda a humanidade moral, ou seja, uma vida plena de respeito, de paz, de alegria. Mas o mundo ele é imoral. Por quê? Imoral é o contrário, é moral. Por que o mundo é imoral? Por que nós dizemos isso? Porque o mundo simplesmente ele não pratica o primeiro mandamento. Eu não vou nem entrar nos outros, vamos trabalhar só o primeiro. De amar a Deus em primeiro lugar, de todo coração, alma e entendimento. Então, se é antagônico, se moral é servir a Deus, o que é antagônico torna-se automaticamente imoral, certo? E como eu disse, eu quero conversar um pouco aqui sobre 3 homens. Então, Daniel nos narra a história do profeta Daniel, porém, nos fala também de 3 companheiros dele, o Beltesazar, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Beltesazar foi o nome que Daniel recebeu. Tá? Então Daniel chegou na Babilônia como cativo e recebeu o nome de Beltesazar.
Os 3 companheiros dele, o Ananias, o Misael e o Azarias, também receberam novos nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael recebeu o nome de Mesaque e o Azarias recebeu o nome de Abednego. Isso já era um golpe, já era uma estratégia para desmoralizá-los. Eles saíram presos, cativos do seu país, foram levados a outro país e, chegando lá, receberam nomes estranhos à sua cultura, nomes que remetiam a falsos deuses. Isso já era para desmoralizar, para abater, para realmente jogá-los para baixo. Mas, chegando ali, eles permanecem firmes a Deus, fiéis a Deus, firmes na palavra, buscando o Senhor em oração, em jejum, e realmente se destacando no campo político, no campo da administração. Eram homens realmente diferenciados. Porém, existe um episódio que eu quero resumir aqui, não vou me deter muito nisso, no texto bíblico, quero apenas resumir, mas que está no capítulo 3 desse livro. O que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua gigantesca e determinou que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua em determinado momento. E, basicamente, quando se tocassem alguns instrumentos musicais em determinadas horas do dia, todos deveriam se prostrar. E o Daniel era do alto escalão do governo e seus companheiros ali com ele. É interessante que, nesse contexto, Daniel não aparece nesse capítulo, mas os seus companheiros sim. E a Bíblia nos narra que, como homens fortes em tempos difíceis, eles se posicionaram com base no mandamento de que amarás somente o Senhor teu Deus e não vai se prostrar diante de nenhum outro Deus. E isso chegou ao conhecimento ali do rei. O rei, então, muito furioso, mandou chamar os caras. Falou: peraí, que história é essa? Vocês não vão me obedecer? Vocês são loucos? E vocês pensam que são? Todo mundo, do menor ao maior aqui, está me obedecendo? Só vocês? Vocês acham que são diferentes? Por quê? O que vocês estão pensando da vida? Agora você imagine essa situação. Você diante da autoridade, todo mundo te vendo e todo mundo te achando estranho, esquisito. Todo mundo ali vendo a reação do rei, e o rei sabendo que todo mundo estava olhando para ele, ele não ia baixar a bola, lógico que não. Alguns já com raiva de você, porque você se acha o bonzão, você é diferentão, você está condenando todo mundo que se prostra e você não se prostra, aquela coisa toda. Imagine a cena. Diz aqui o texto que depois que o rei ameaçou de condená-los, e qual que era ali a condenação? Interessante. Havia uma fornalha acesa, um local muito grande, onde então ali havia um fogo, uma fornalha mesmo, muito forte, e eles seriam lançados vivos ali, ou seja, seriam executados, queimados. E essa era a pena para quem não se dobrasse. E ali, então, diante da fornalha, diz o texto que o rei mandou aquecer a fornalha tanto, 7 vezes mais, uma expressão ali que denota realmente o máximo possível. E a fornalha foi acesa no máximo, a ponto de as pessoas que estavam não podiam ficar nem perto da fornalha. E aqui é interessante que no versículo 16 do capítulo 3 nos diz qual que foi a reação desses 3 homens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. O Ananias, o Misael e o Azarias. E eu vou te falar, meu irmão, olha, difícil você encontrar na Bíblia uma reação, uma palavra, uma exclamação tão poderosa, tão corajosa como desses homens. Olha, é de admirar, realmente. Olha só o que eles responderam. Versículo 16, lembrando que eles estão diante do rei e da fornalha e do povo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Cara, pensa numa resposta. Diante do rei, fala: olha, nós não vamos obedecer,
porque nós cremos em Deus. E tem mais. Ainda que Deus não nos livre, nós não vamos obedecer, porque nós obedecemos a Deus. Já pensou um negócio desse? Aí é hombridade, hein? Aí, como é o nosso tema, aí é coragem, aí é terraça. Aí a glória se manifesta. E eu quero pensar aqui contigo sobre isso. Só vou adiantar o final da história, como eu disse, eu não vou me deter muito, mas diz a história que então eles foram lançados na fornalha e olha só, tão quente estava a fornalha que os guardas que lançaram eles na fornalha morreram. Olha só. Mas eles saíram ilesos. Diz que um quarto homem apareceu. Então, junto com Ananias, Misael e Azarias, agora chamado Sadraque, Mesaque e Abednego, apareceu um quarto homem, ou seja, um ser celestial estava ali com eles, e eles saíram da fornalha de tal forma libertos que nem cheiro de fumaça tinha. Você faz um churrasco na tua casa, você sabe que o cheiro da fumaça fica, não é verdade? Então, mas nem cheiro de fumaça eles ficaram, ficou sobre eles. Então analisa ali o tamanho do milagre. Mas pensa comigo, vamos voltar aqui nas frases que eu trouxe no início. Pode ser difícil viver, e é mesmo, conforme a moral bíblica. É muito difícil resistir a essa imoralidade. A moral bíblica diz que um homem, ele deve se casar, e dentro do seu casamento ele precisa então manter a sua fidelidade, ter na sua esposa a sua satisfação sexual, emocional. E esse é um grande desafio para todo casal, aprender a amadurecer isso. Isso aí, já te aviso que isso é só possível em Deus, viu? Mas nós sabemos que o sexo é algo fantástico, que Deus criou, muito bom. Porém, nós vivemos num contexto hoje que, você sabe, somos tentados diariamente acerca da imoralidade sexual. Ou seja, o que é imoralidade sexual? Não é a forma como alguém faz sexo, mas é com quem a pessoa faz. Se não é com o cônjuge, é imoralidade sexual, é simples. Não tem muita coisa para discutir, não. Eu não vou entrar em celeumas de sexualidade, ok? Então você pode, por exemplo, aí pegar o celular e vai aqui no buscador da internet e coloca o termo sexual que você quiser, que vai aparecer vídeos dos mais diversos, né, pornográficos, e isso é imoralidade sexual. E a pornografia é algo que prende, amarra. E é muito difícil resistir à imoralidade sexual, até por conta da... como é que eu vou dizer? Da facilidade que nós temos hoje de encontrar parceiros, parceiras, acesso pela internet é o que nós vemos, e nós homens somos muito visuais, não é verdade? Nos satisfazemos em ver, até certo ponto, nos satisfazemos, mas não é fácil viver contra essa imoralidade. Porém, como diz aqui, é mais penoso, muito mais penoso, viver com as consequências. Então, assim, é difícil resistir à imoralidade, seja ela de ordem sexual, seja ela de ordem relacional. Há pessoas que são mentirosas, são trapaceiras, enganadoras, isso é imoralidade, certo? É difícil viver, resistir, é difícil, por exemplo, manter a palavra na situação que a gente vê que vai perder. Imagine uma situação que você sabe que se você manter a tua palavra, você vai perder. Se você manter a tua palavra, você vai se dar mal no primeiro momento. Olha, era o caso dos 3 homens aqui. Eles sabiam que se eles mantivessem a palavra, eles iam se dar mal. Eles estavam cientes, eles entraram naquela fornalha para morrer. Você entende isso? Que eles estavam cientes de que iriam morrer? Mas sabe, meu irmão, que os homens hoje em dia são tão covardes que têm medo da morte. Quando a Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar da escravidão, do medo da morte. Nós não podemos ser covardes, porque se nós tivermos medo da morte, nós estamos perdidos. Você, como homem, possivelmente gosta de história de heróis, não é verdade? Filmes, séries, jogos, HQs.
E uma coisa que marca o herói é que ele não tem medo da morte. Muitas vezes isso é retratado como uma loucura, na verdade o cara é o louco, é o cavalo louco, né? Mas não é disso que estou falando, estou falando realmente de... Ninguém deseja a morte, não estou falando de desejar a morte, estou falando de, se for necessário, ter coragem e raça suficiente para enfrentar a morte. Seja uma morte social. Porque quando você se depara com determinados tipos de imoralidade que o mundo glamoriza, que a mídia glamoriza, porque você começa a ver, daqui a pouco você está batendo palma. Tamanho o contexto que nós vivemos hoje, de engano. Quando nós comparamos com a palavra, nós percebemos que está errado, mas é colocado de uma forma tão glamourosa, tão agradável, que quando nos posicionamos contra, nós corremos o risco da morte. E morte, muitas vezes, não é física, é uma morte social. As pessoas vão cortar caminho, vão te deixar de lado. Você está disposto a isso? Como um homem forte em tempos difíceis, será que estamos dispostos a isso? Outra frase aqui que eu li: o nível baixo de moralidade conduz ao nível alto de mortalidade. Vamos pegar aí, hoje, a nossa juventude. O índice de morte entre os homens jovens é gigantesco. É algo assim assustador. E por quê? E você analisa onde, e quando eu vi essa frase a primeira vez, eu fiquei pensando nisso, falei, cara, e é verdade. Vamos analisar aí os locais. Imagine contextos sociais onde há mais morte, por tiroteio, por briga, por seja o que for. Qual que é o nível de moralidade nesses locais? Você já viu um nível alto de mortalidade num contexto onde há respeito, se respeita os mais velhos, os homens não veem as mulheres como simples objetos sexuais, as mulheres não veem os homens simplesmente como alguém que pode ser seduzido para mostrar que ela é sensual, que ela é isso, que ela é aquilo. Tenta imaginar um local onde as crianças, os mais novos, respeitam as autoridades. Você consegue imaginar um nível alto de mortalidade? É difícil, né? Agora vamos imaginar aquele contexto, cada um por si, Deus por todos, droga rolando solta desde novo, prostituição, certo? Imoralidade, ninguém é de ninguém. O que acontece nesses locais? O cara, rapidão, né? Antes dos 30, ninguém passa dos 30, né? É difícil alguém passar dos 30. Rapidão morre. Por quê? É um princípio, um nível baixo de moralidade conduz ao nível alto de mortalidade. Só vê a bandidagem. Pega a bandidagem. Difícil você achar um bandidão aí, um criminoso, com 60 anos, 50 anos, 40 anos. Não é verdade? Por quê? Morre cedo. Meu irmão, o que Deus tem para nós, para todos os homens, não é a morte. Não é essa morte prematura que nós temos visto aí de tantos jovens, mas sim vida. E uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se não vale a pena ser vivida, é melhor, como Ananias, Misael e Azarias decidiram, morrer. Olha, não vale a pena viver aqui me prostrando diante de uma estátua de forma tola, porque um cara quer, porque o rei quer. Ah, mas todo mundo está fazendo. Meu irmão, já dizia nossa mãe, você não é todo mundo. É simples assim. Você que já foi gurizão novo, né? Na adolescência, e quantas bobeiras a gente já fez porque os outros estão fazendo. Se não fizer, todo mundo tem seu grupo. E nessa fase aí da adolescência, pré-adolescência, início da juventude, a gente tem uma necessidade de aceitação. E aí, por falta de orientação, de ter um pai, ter um amigo, ter um irmão mais velho que oriente, a gente começa a fazer as coisas para os outros verem, não é verdade? Duvido você fazer isso, duvido você ficar com a fulana, duvido você pegar fulana. Quem que nunca passou por isso? Aí, se o cara não tem ali uma orientação, o cara vai, faz o que não quer, com quem não quer, não é verdade? E quando adulto é diferente? Não é diferente. Logicamente que por sermos mais maduros, o diabo usa de estratégias mais elaboradas. Mas nós continuamos sendo sempre confrontados. E se eu baixo a moralidade, eu estou mais próximo da mortalidade. Um baixo nível de moralidade traz um alto nível de mortalidade. Vai aí no mapa da violência do Brasil. Pesquisa onde tem mais mortes violentas, violência doméstica, estupros. Vai no contexto, você vai ver. A moralidade ali é mais baixa. Temor a Deus,
religiosidade, oração, Bíblia, ninguém sabe nem o que é isso. Não é verdade? É um xingando o outro, é filho xingando o pai, é pai abusando de filho, e por aí vai. Então guarde bem isso. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso começa com coisas pequenas. São pequenas. A gente vai dando liberdade, e vamos cedendo. Quando percebemos, a coisa já desanda. Outra frase interessante que eu vejo aqui é a seguinte, ó. É preciso ter moral para viver no mundo imoral. Concorda comigo? Coragem e moral. Quando nós falamos em coragem, sempre que eu troco ideia aqui com homens sobre coragem, coragem não é aquela valentia típica do valentão, o cara que briga com qualquer um, encara qualquer um, não é esse tipo de coragem. Estamos falando de coragem no sentido de que a pessoa é disposta a fazer o que é certo, ainda que ninguém concorde, ainda que isso lhe traga prejuízo. Eu te pergunto isso hoje, você é disposto a fazer o que é certo, ainda que isso lhe traga prejuízo? Porque isso é uma característica da coragem. Não é verdade? E a coragem moral, nessa mesma linha. Para viver nesse mundo imoral, ou seja, um mundo que despreza Deus, um mundo que despreza a palavra do Senhor. É só vamos pegar o contexto de escola. Você que, como eu, quem sabe, frequentou a escola aí na década de 80, início de 90, como é que era o contexto de escola? Uniforme, respeito, cantar o hino, não é verdade? Assistir a bandeira. Havia uma ordem, em alguns locais até mesmo se orava antes. Aí com aquela história de o Estado é isso, o Estado é aquilo, liberdade, não pode, que isso é opressão, isso, aquilo outro. Tá. Como é que hoje é o contexto de colégio, de escola? Onde que se começa a criminalidade? Onde que os caras vendem a droga pra gurizada? Você pega o índice aí de professores que são espancados, agredidos por alunos. Você percebe? Você consegue ver isso? Cara, para mim isso é uma coisa tão clara, é tão óbvio. Certo? Eu não preciso ficar discutindo, conversando com pessoas que às vezes trazem umas palavras sofisticadas, um negócio bonito. Não, cara, vamos analisar o resultado? Vamos analisar o resultado? Quem que tinha medo de ir para a escola na década de 80? Hoje, qual o pai que deixa o filho de boa na escola, assim, tranquilo, sem ter nenhum medo? Isso que nós, dependendo a cidade que você está, é até mais tranquilo, mas não deixa de ser uma preocupação muito grande. Qual que era uma das profissões honradas? Professor. Hoje, quem quer ser professor? Eu não estou falando nem questão de salarial. Estou falando de realmente ser desrespeitado. Eu tenho vários professores na minha família. Eu dou aula, mas no contexto de universidade, então é outra realidade. Mas para ensino fundamental, ensino médio, eu tenho professor, parentes que são professores, é xingado, é maltratado, é ofendido, e é o normal, e vai querer falar diferente. Então nós vivemos um nível de imoralidade, de abandono a Deus, abandono aos mandamentos, honrar pai e mãe, do homem ser fiel à esposa, a esposa ser fiel ao homem. Coragem, raça, é o que nós precisamos, a coragem moral para viver nesse mundo imoral. Coragem de falar o que é certo, coragem de falar o que é correto. E hoje as mídias sociais elas podem ser muito cruéis. A pessoa pode aí ser exposta a um linchamento moral muito grande nas redes sociais. E muitas vezes por falar o que é correto. Então, meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, mas nós somos homens fortes em tempos difíceis, não é verdade? Quem sabe, não como Ananias, Misael e Azarias, também chamados Mesaque, Sadraque e Abednego. Quem sabe, não como eles, a ponto de ser jogado no fogo, mas nós precisamos nos posicionar e dizer, olha, eu creio dessa forma, eu amo a Deus, eu amo a palavra. E tem mais, se Deus vai mudar, se Deus vai me livrar, se Deus vai fazer, essa é uma questão dele. Que foi o que eles falaram para o rei, rei, nós vamos obedecer a Deus. Deus tem o poder para salvar. Agora, se ele vai salvar ou não, isso não vai mudar
a nossa posição. Até porque, no contexto deles, se eles não fossem salvos, estariam de imediato na glória. Porque o tema é coragem, raça e glória. Nós somente alcançaremos a glória quando nós formos corajosos e tivermos raça. É só pegar os grandes da história que mudaram aí o contexto social, foram corajosos. Até mesmo para se levantar contra a palavra, pessoas que se levantaram contra a palavra e trouxeram princípios malignos, né? Exerceram coragem. Muitas vezes nós, que cremos na palavra, não temos a coragem necessária. Meu irmão, para que a tua hombridade, a minha hombridade, para que nós sejamos fortes e para que isso gere uma satisfação pessoal, nós precisamos manifestar o que nós cremos, o que nós acreditamos como certo. E eu volto a dizer, desde coisas pequenas, porque às vezes nos preocupamos com as coisas grandes e deixamos as coisas pequenas de lado. Mas são as pequenas que vão nos roubando a força, a paz, a tranquilidade. Olha que interessante. Quanto mais escura a noite, mais brilhante é a luz. Quanto mais o mundo tem se desgastado, tem ido por um caminho torto, um caminho que não tem gerado coisa boa. Eu tive a oportunidade de conversar, acho que no nosso culto de homens eu falei sobre isso. Voltando no ponto de sexualidade, que a gente sabe que é um ponto que é muito batido aí na mídia. Porque é interessante, você começa a observar a mídia, se coloca a sexualidade como se fosse a coisa mais importante da vida de uma pessoa. A sexualidade, ela é algo muito importante. Foi criada por Deus, é algo bom, que deve ser desfrutado. Mas se coloca de um jeito na mídia que é a coisa mais importante da face da terra, não tem mais nada. Se você viver bem a tua sexualidade, filho, o resto pode se acabar. E não é assim. Porque a pessoa adulta que vive a realidade sabe que não é assim, existem outras coisas. Mas enfim, mas vamos trabalhar essa questão. Nunca, quem sabe há muito tempo, mas vamos pegar nas últimas, 5 décadas. Nós vivemos um período hoje de liberdade sexual que nós não tivemos nas últimas 5 décadas. O que seria essa liberdade? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, quando quer. Não é assim? Lógico, se você for analisar, e você vai trazer vários exemplos aí de opressão, de falta de liberdade sexual, concordo. Mas isso não desmente o que eu disse. O fato de ainda existir determinado tipo de repressão sexual, isso não desfaz o fato de que nós temos hoje liberdade sexual. Você pega um aplicativo no celular, você marca um encontro com alguém, para quê? Para ter relação sexual. É ou não é? Lógico que é. Quem é de um tempo atrás aí, como é que era a iniciação sexual do homem? Existia um local para isso, né? O prostíbulo, né? E daí o pai, um tio, alguém levava, o irmão mais velho levava lá. Hoje isso não existe mais, por quê? Iniciação sexual com 11, 12 anos em casa, no vizinho, no contexto ali da escola. Esses dias eu até postei na rede social que a média atual de contato com a pornografia, de início de contato com a pornografia, a média atual é aos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, já está tendo contato com a pornografia. Então nós vivemos um contexto hoje que a pessoa está casada, diz que quer ser feliz e não sei o que, não sei, papapá, separa quem dá a vida dele, faz o que ele quer. Não é assim? Enfim, está casado com 2, mora com 3, né? A pessoa vive como quer. Tá? Com toda essa liberdade que nós temos, o mundo tem melhorado? Deixa eu fazer uma pergunta bem séria para você. Você acredita que o mundo tem melhorado? Em termos de violência, em termos de falsidade, em termos de enfermidades, de guerras. Você acredita que o mundo tem melhorado? Se você é de acompanhar notícias diariamente e passa um pouco ali pela policial, cara, é tanta desgraça a cada dia. Quer dizer,
nós percebemos que toda a liberdade que nós temos, eu usei o exemplo da sexualidade, mas poderíamos pegar em outras áreas da liberdade. Liberdade de ter o Deus que eu quero, liberdade de professar a fé que eu quero, ou de não professar nada. Enfim, a gente poderia trabalhar aqui vários aspectos da liberdade. Isso tem trazido o que de bom? Vamos analisar. Não tem trazido coisa boa porque é uma mentira. Porque a verdadeira liberdade, ela é maravilhosa. Mas o que tem trazido de bom? Violência tem aumentado, corrupção tem aumentado, a desigualdade social tem aumentado, a exploração sexual tem aumentado, o índice de estupros, violência doméstica tem aumentado, violência sexual contra criança e adolescente tem aumentado, só aumenta. Tudo quanto é desgraça só aumenta. Ué, então cadê toda essa vantagem de viver conforme esse padrão? Então eu preciso ter coragem para dizer, olha, o parâmetro é a palavra de Deus. E é ela que eu obedeço. Eu e minha casa, conforme Josué disse ao povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coragem, raça e glória. Como a frase que eu li, por último, foi: quanto mais escura a noite, mais brilhante a luz. Nessa noite que nós estamos vivendo na história da humanidade, que eu creio que é uma noite que nós estamos passando. E quanto mais escura ela se tornar, mais brilhante você será. Porque mais se destacará a luz de Deus na tua vida. Mais se destacará o teu inconformismo com o que está errado. Mais se destacará a verdade que liberta. Porque nós estamos passando por um período onde os meios termos estão acabando. Está ficando muito afunilada a coisa. Onde realmente quem serve a Deus, serve a Deus. E tem que falar que serve e tem que se posicionar. Então, meu irmão, homens fortes em tempos difíceis são aqueles que fazem o que tem que fazer. Ainda que ninguém espere isso deles. Ainda que seja difícil. Eu conto contigo. Você tem essa coragem? Se você não tem, a palavra e o Espírito Santo vão te encher com essa coragem. Ok? Esse é o meu desejo para a minha vida, para a tua vida. O mundo precisa hoje de homens posicionados. Independente de idade, de classe social, de raça, homens que tenham o propósito de servir a Deus, de fazer a diferença. Homens que, como Sadraque, Mesaque e Abednego, digam: olha, ainda que eu vou cair nesse fogo aí, mas eu não arredo o pé. Aqui não, aqui é aroeira. A gente tem essa expressão, né? Aqui não, pica-pau, aqui é aroeira. Então, essa é a ideia. Aqui não, aqui é firme, aqui é rocha, aqui é forte. Não cederei. E sempre lembrando que a nossa luta não é contra pessoas. Que também tem essa outra vertente aí, o pessoal sem noção que acha que a luta é contra pessoas. A nossa luta, a palavra nos diz lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os espíritos malignos. Eu preciso começar primeiramente derrotando a mim. O primeiro homem que você precisa derrotar é você mesmo. A tua vontade. Essa vontade aí sacana, essa vontade miserável, essa vontade de fazer o que não presta, essa vontade aí que... Porque imagina, cuidado, você é o teu pior inimigo. Mas maravilha, eu creio, eu tenho falado aqui, estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na tua vida vai continuar esse trabalho até que seja completo no dia de Cristo Jesus. Maravilha, você acredita nisso? Você crê nisso? Ok, maravilha. Nossa conversa hoje está boa. O homem que possui força moral é capaz de ser bem-sucedido, apesar das circunstâncias. Então, se você tiver força moral, meu irmão, você será bem-sucedido apesar das circunstâncias, porque as circunstâncias estão fora do nosso controle, mas apesar delas nós podemos vencer. Ok? E para encerrar, eu quero ler isso aqui, Nós homens precisamos ser morais em nossos pensamentos,
nossas motivações, palavras e obras. O mundo precisa da moralidade. A consciência emite julgamentos, conforme um padrão nela impresso, por meio do conhecimento de Deus, dos padrões morais e da palavra do Senhor. Então, olha só, os padrões que nós temos vão determinar como a nossa consciência agirá. Certo? Aquela história, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A pessoa cresce, vive e aprende um contexto entre ladrões. Ora, para ela, roubar não é um problema. É normal, não é errado. Porque esse é o padrão que ela tem. A consciência dela não a acusará, porque é o padrão que ela tem. Então, olha só, a consciência emite julgamentos conforme o padrão nela impresso. Eu te pergunto, qual que é o padrão que você tem utilizado para moldar a tua consciência? O padrão da mídia? É o padrão das séries? É o padrão do que é? Da literatura? Ora, o padrão que eu te aconselho é o padrão bíblico, é a palavra, os mandamentos do Senhor. A nossa consciência tem que ser pautada por esse padrão, porque ela emite julgamentos conforme o padrão que ela tem. Se não tem nenhum padrão bom, nem a consciência vai salvar, porque ela emitirá julgamentos conforme esse padrão ruim. Ok? E com isso, eu quero te dizer o seguinte: o Senhor é contigo. O Senhor tem um propósito na tua vida. E eu tenho absoluta certeza de que você, como um homem forte em tempos difíceis, conseguirá, romperá, mudará primeiro a tua vida. E, logicamente, aqueles que estão ao seu redor serão influenciados a mudar também. Permaneça firme, seja fiel ao Senhor. Não é à toa que nós lemos aqui, todo final do nosso encontro, 1 Coríntios 16, 13 e 14, que diz: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vou ler de novo, deve aparecer na tela aí para você. Presta atenção, Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Olha só, força, coragem, firmeza, alerta. E para fechar, tudo feito com amor. Maravilha, porque um homem de verdade, ele sabe ser enérgico, mas ele também sabe ser afetuoso. Não podemos ir para os extremos. Enérgico, porém afetuoso. Até uma lição do curso Homem ao Máximo. Maravilha? Ok. E se você está gostando dessa nossa conversa, eu te peço, marque aí o vídeo. Às vezes a gente começa a assistir o vídeo, se distrai, não marca. É importante você curtir, porque isso ajuda na divulgação. É importante você compartilhar. Pega o link aí, compartilha com o pessoal perto de você, que você conhece, enfim. E também, logicamente, é importante você se inscrever no nosso canal. Nós estamos assistindo aqui pela IBMR Church. Porém, também eu, Pablo Felipe, tenho um canal que é o canal Homens Fortes em Tempos Difíceis. E ali eu tenho, com a graça de Deus, compartilhado uma mensagem por semana específica sobre hombridade. Estamos com a série Hombridade e Semelhança a Cristo são sinônimos. Então vai lá no meu canal, Homens Fortes em Tempos Difíceis, se inscreve lá. Não deixe de fazer isso não, ok? Também estamos aí no Instagram, Facebook, sempre compartilhando. Eu sempre compartilhando porque eu amo conversar com homens, eu amo ministrar as verdades sobre coragem, hombridade, honra, porque são coisas que o Senhor colocou no nosso coração. E, infelizmente, muitas vezes nós permitimos que o mal, que as pessoas, que as circunstâncias tirem isso de nós. Mas você é valente. Deus fez o homem para ser herói e líder. Ok? Grave bem isso. Você é um herói e você é um líder. Deus te fez para isso. Se você não vai exercer isso, aí, infelizmente, é uma perca muito grande no reino de Deus. Mas eu acredito que todos nós estamos juntos nessa jornada. Ok? Conto contigo, estamos juntos. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Até mais!